Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 25 de novembro, é segunda, um dia regido pela Lua, e a Lua está na fase minguante, então a gente está encerrando essa lunação escorpiana, os últimos dias na lunação escorpiana. Então, quando a Lua em Sagitário encontra o Sol em Sagitário, a gente vai dar início à lunação sagitariana e daí começa a Lua Nova. Mas até lá, então, a gente está nesse processo. O processo de minguar é sempre interessante a gente desapegar, a gente liberar, né? Então, a lua minguante é um momento que a lua está diminuindo em luz. Então, pensar que o nosso ritmo, ele também vai diminuindo. A lua, ela vai reger os nossos ciclos, né? Vai falar do nosso humor, dos nossos hábitos. Então, quando a lua mingua, é um bom momento para detox, é um bom momento para liberações, é um bom momento para você cortar hábitos. Então, pensar em tudo que você quer que mingue, que se encerre, né? E fazer um ritual para isso, né? Esse corte. Então, a lua, ela está em Virgem ainda, ela só vai mudar 8h20. Então, esse final de semana deve ter sido um bom momento ali para organizar, para perceber o que precisa de ordem, né? Para perceber o que precisa de liberação. Então, 8h20, a Lua ela já vai sair do signo de Virgem e vai ingressar no signo de Libra. E o signo de Virgem e de Libra, eles têm uma relação na constelação, né, de cada um, que foi embasada, né, para criar os signos. Lembrando que signo não é constelação. Virgem está muitas vezes relacionada com a deusa Astreia, que é a deusa da justiça, e a Libra é a balança da Astreia. Então, Libra é esse instrumento que é utilizado para medir. Então, a gente sai desse signo de Virgem, que é o signo que tem essa questão do discernimento, né, desse olhar minucioso, e a gente vai para o signo de Libra, que é esse momento mais mental, de avaliar, de pesar, né, pensar que a balança ela não é um objeto que é feito para pesar as medidas. Então, quando a Lua ingressa em Libra, lembrando que a Lua ela vai reger o nosso corpo físico, vai falar sobre o nosso humor, né? Como eu mencionei, sobre os hábitos, vai falar sobre o clima do dia. Quando ela vai para Libra, a gente pode sentir essa energia mais mental. Então, Libra é um signo de ar, que representa os pensamentos, as ideias. É um signo cardinal, então ele vai falar sobre começo, sobre inícios, né? Então, Libra inicia a relação e tem novas ideias. Eu estava até pensando, quando eu estava escrevendo o horóscopo de hoje, que Libra é o signo da Bell Hooks, né? Inclusive, ela tem o Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno em Libra, né? E o livro que ficou muito famoso dela, que foi publicado recentemente, é tudo sobre o amor. Então, ela pensa muito sobre as relações, novas relações. Então, Libra tem isso. Então, quando a Lua ingressa em Libra, a gente pode se voltar para essa reflexão, a gente pode ficar mais analítica. Então, tanto que Libra tem esse arquétipo de muitas vezes ter uma dificuldade na falta de tomada de ação, de decisão, que seria mais do signo oposto de Áries, né, que tem mais esse fogo assertivo, porque tá sempre pesando, tá sempre querendo colocar os dois pontos de vista, né, tá sempre querendo colocar todas as relações em questão, tá? Então, é um bom momento para essa reflexão. Pensando que a Lua rege o nosso corpo, às vezes perceber o que está precisando de equilíbrio, fazer essa avaliação. Estou precisando de tal nutriente, estou precisando de tal coisa na minha vida. Ou principalmente como a gente está numa lua minguante, o que está me desequilibrando que eu preciso cortar, que eu posso liberar. Né? Isso pode ser no sentido de alimentação, de hábito, de relacionamento, de pensamento, né? Também, já que Libra vai falar sobre ele traz essa qualidade do ar, né, do elemento ar. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. É isso sobre a Lua em Libra. Lembrando que Libra é um signo regido por Vênus, então também traz os temas do amor, né, dos relacionamentos, dos desejos. E a Vênus tem muito essa coisa de unir, né, de buscar a relação mesmo. Então, é um bom momento para pensar sobre isso, pensar nesses acordos de paz, né? Traz essa diplomacia também. E 8h33, a Lua já vai fazer um trígono com Plutão. O trígono é esse aspecto que flui, porque Libra e Aquário, eles são do mesmo elemento, né? O elemento ar. Libra, como eu já mencionei, é um signo cardinal do ar. E Aquário é um signo fixo do ar. Então, ele se aprofunda nas ideias, ainda mais Plutão, que ele traz também essa qualidade de aprofundamento, né? Então, vocês já podem ter sentido nesses últimos aspectos aí que a gente teve
com Plutão, o que possivelmente vai trazer à tona nesse trânsito de Plutão pelos próximos 20 e poucos anos, mas é essa questão muito de pensar as suas ideias, pensar o mental, pensar a questão do coletivo, até a questão das tecnologias também, como influenciam a gente, principalmente nessa questão das redes sociais, já que Aquário vai falar muito sobre coletivo. Então essa Lua fazendo trígono com Plutão pode ser um momento de avaliar os nossos pensamentos em relação ao coletivo, né? Libra muitas vezes tem essa questão de agradar a todos, né? De querer que tudo flua, que todo mundo esteja unido, né? No campo das relações. Mas muitas vezes Plutão em Aquário vai ser esse chamado para ir mais profundo, para perceber se na verdade, por exemplo, esse impulso de agradar as pessoas, na verdade não tem um medo por trás. Um medo de ser rejeitada, um medo de solidão, né? Então Plutão ele faz a gente ir mais para baixo, né? Ele é o deus do submundo, então tem algo mais ali, né? Se aprofundar nessa questão. Então perceber se muitas vezes essa vontade, o que tem por trás dessa vontade de se relacionar, tá? Pode trazer questões nesse sentido. Então aprofunda nas emoções, né? Nas relações. Lembrando que os contatos com Plutão sempre podem trazer algum sentimento que estava oculto, né? Desde traumas, sensações. Então, é um bom momento para refletir sobre isso, né? Para perceber as emoções que estão vindo, que estão emergindo no nosso corpo, tá? E como é um trígono, pode fluir melhor. Então, essa capacidade mesmo de transmutar, de curar, né? De regeneração mesmo, tá? E aí, 16h32, a gente vai ter um sextil da Lua com o Sol. Então, os sextis são um aspecto de 60 graus. Eles fluem, eles estão ali na mesma qualidade quente, então a Lua em Libra e o Sol em Sagitário, eles dividem essa qualidade quente, né, que traz ânimo, traz calor. Então pode ser, sempre que tem um aspecto da Lua com o Sol, quer dizer que esse nosso aspecto feminino e masculino, né, que é mais essa questão de ativo e passivo, eles fluem, né? Então pensar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito e no material. Então tem um acordo ali, eles conseguem conversar. Tem um livro que chama Tratado das Esferas, que ele fala que os aspectos de sextis é como se fosse uma conversa entre amigos, em que eles colaboram, né, eles concordam na maior parte das coisas. Eles divergem às vezes no modo, né, mas concordam nesse principal, assim, né? Então, um aspecto que flui, mas às vezes o sextil a gente precisa ir em direção a, tá? Porque o aspecto de sextil, ele tem a natureza de Vênus. Então, sabe aquilo que às vezes é muito confortável e às vezes daí a gente não faz nada? Então, o que seria bom, né, nesse aspecto da Lua fazendo sextil com o Sol? O Sol, ele sempre ilumina, né, traz visão, traz clareza. O Sol está em Sagitário, então pode ser essa busca de visão, por entendimento, por compreensão, por ampliar os horizontes. A Lua sendo esse símbolo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, então é trazer uma visão maior sobre os nossos sentimentos. Então perceber, tá, eu sempre lido com as minhas emoções, querendo agradar os outros. Existe outra possibilidade, né? Então o Sol e Sagitário às vezes faz a gente enxergar além do que a gente está costumeiramente fazendo, né? Pensando que a Lua vai falar sobre os nossos hábitos, né? Os nossos sentimentos. Então pode ampliar essa consciência emocional, essas reações emocionais, esses nossos hábitos, tá? Então aproveitar mesmo. O Sol também ele vai falar sobre essa questão de autogoverno, né? Dessa busca de centrar em nós mesmas e aí poder iluminar. Então essas questões também podem vir à tona. E aí o próximo aspecto vai ser 7 e 18, né, 19 e 18, e a Lua vai fazer um sextil com Marte. Então esse mesmo aspecto que flui, que é harmônico, né, que une. E Marte, esse é o princípio da agressividade, né, da luta, do combate, da conquista. Marte está em Leão, então favorece essas ações assim de liderança, de autoexpressão, né, que precisam de coragem na nossa vida. Então, pensando que a Lua em Libra está ali pesando, então pode estar percebendo os desacordos, os desequilíbrios, né? E Marte em Leão traz essa força de se posicionar, de se colocar, né? De agir ali onde percebe esses desequilíbrios, tá? Então, esse dia pode ser muito favorável para você colocar ali as coisas na balança, pesar os prós e os contras, né? E o Marte em Leão traz essa ação. O Marte... a gente pode pensar que a Vênus une e Marte muitas vezes ele separa, ele corta, né? No sentido de individualizar mesmo. Então pode ser um momento necessário ali de fazer algum corte, né?
de ação mesmo, principalmente nesse campo ali das relações, dos desequilíbrios, tá? Que vocês podem ter percebido. Até esse corte para trazer mais equilíbrio, muitas vezes, né? E aí, 23 e 42, a gente vai ter o Mercúrio saindo desse movimento direto e começando esse movimento de retrogradação, esse movimento aparente de olhar para trás. Mercúrio, então, ele é o nosso deus mensageiro, ele vai reger desde as tecnologias, transportes, estradas, mensagens em geral, né? Tudo que a gente usa para veicular a mensagem. E quando ele olha para trás, a gente pode pensar em alguns atrasos, às vezes algumas confusões, né? Tem esse aspecto benéfico das vezes a gente retomar algo. Então, quando a gente está olhando para trás, a gente percebe muitas vezes algo que perdeu. Ou às vezes retoma, por exemplo, algum estudo. Eu acho que eu até escrevi aqui no horóscopo que pode ser muito isso de rever algo, né? Retomar algum plano, retomar alguma ideia, pensando que Sagitário é um signo que muitas vezes a gente associa à viagem. Então, Mercúrio retrógrado em Sagitário pode ser um momento ali, vou pensar melhor na viagem, às vezes tá faltando alguma coisa, né? Às vezes muda a data, enfim, pode ser esse momento de olhar ali, né? Analisar e rever, às vezes até reorganizar também, tá? Então, acho que é isso para o dia de hoje. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. E pensando que hoje é um dia regido pela Lua, é sempre interessante a gente olhar no nosso mapa aonde tem a Lua, né? Então, onde a gente tem esse aspecto de nutrição, de acolhimento, até de intuição. Olhar o signo, a casa, né? Então, o signo, a gente pode entender as características, a casa, os temas onde a gente se sente assim acolhida, nutrida, onde a gente busca isso. Que mais? E também é onde a gente tem o signo de Câncer e Touro, que são os signos regidos, né? Câncer é o domicílio da Lua, Touro é a exaltação da Lua, então de alguma forma tem essa regência. Então, as áreas da nossa vida que tem esse signo, a gente também pode buscar sentir essa nutrição, esse acolhimento, né? Essa sensação ali de lar, de casa, que a Lua traz. Então, acho que é isso pro dia de hoje, gente. Vamos começar esse movimento retrógrado, lembrando que essas primeiras horas, elas são sempre mais tensas. Então, se vocês puderem, né, nesse campo, assim, de trocas, de contratos, né, de mensagens, assim, mais difíceis, de coisas técnicas, evitem esse momento e, pelo menos, assim, uns 2 dias, se for possível, sabe? Porque esse momento da troca, ele acaba sendo mais tenso. Daí depois a gente se acostuma. Eu até coloquei no texto de hoje, né, que eu já postei ali no feed, que o Mercúrio, ele retrograda às vezes até 4 vezes no ano, né? Então não é um movimento comum, não tem por que a gente se desesperar, a gente sempre olha para trás, a gente tá sempre revendo, né? E às vezes a gente tem que fazer coisas mesmo no Mercúrio retrógrado, às vezes alguma coisa estraga e a gente realmente tem que arrumar ali. Mas se possível, principalmente nesse momento de troca, porque no momento de troca, para trocar de direção, tem uma pausa, né? Ele estaciona. Então, esse momento que ele estaciona, às vezes dá uma parada mesmo, sabe? Uma estagnada. Então, se possível, né? Não fazer coisas muito além da rotina, coisas rotineiras, tá? Mas é isso, gente, porque Mercúrio, ele sempre tá revendo, ele sempre tá olhando para trás, todos os planetas retrogradam, né, menos o Sol e a Lua, então a gente tá sempre olhando para trás, a gente tá sempre revisando e retomando o passado, então não precisa ter medo, tá bom?